Daremos início, a partir deste momento, à palestra sobre o tema Projetos Estratégicos das Forças Armadas e Indústrias de Defesa Nacional. A palestra do Dr. Marcos terá a duração de 40 minutos para a parte expositiva e mais 20 minutos para a formulação de perguntas. Com a palavra, o secretário de Produtos de Defesa, Dr. Marcos Rosas de Gol Pontes. Muito boa tarde a todos. Espero que possam me ouvir. Acho que talvez eu fale até melhor sem esse microfone. Mas eu gostaria de, inicialmente, dar o meu mais cordial boa tarde a todos. Uma saudação muito especial aos meus amigos, ao Tenente Brigadeiro do Ar, Francisco Joseli, parente, aos meus amigos de batalha, reconheço aqui Brigadeiro Amaral, Brigadeiro Aquino, General Faria, General Lúcio Barroso, nosso amigo Almirante Viveiro, sofredor do Botafogo como eu, os demais ministros de hoje, de sempre, aos juízes federais da Justiça Militar da União, as demais autoridades civis e militares aqui presentes, aqueles que nos acompanham pelo YouTube, senhoras e senhores. É uma grande honra poder estar aqui com os senhores e senhoras nesta tarde. Diria mais até que é um dever patriótico poder vir aqui conversar com os senhores e apresentar um pouco dos nossos projetos estratégicos, falar um pouco da importância da base industrial de defesa, não apenas para que as Forças Armadas possam cumprir as suas missões constitucionais e institucionais, mas também como um vetor do desenvolvimento nacional, como um vetor de exportações, como um vetor de crescimento. Então, me permitam algumas palavras iniciais de introdução, de contextualização. Esse é o mapa da estrada que iremos seguir, uma apresentação bastante curta. E aí já nos vem logo em mente a questão: por que uma base industrial? O que temos que defender? Os senhores sabem melhor do que eu que nós temos aí 8,5 milhões de quilômetros quadrados de território nacional, em terras contínuas, é o quinto maior, em terras descontínuas, o quarto maior do mundo. São quase 17 mil quilômetros de fronteiras, temos fronteiras terrestres com 10 países, um litoral imenso de quase 8 mil quilômetros. Somos, pelo último censo, 211 milhões de habitantes, 3,5 milhões de quilômetros quadrados de zona econômica exclusiva. Reservas hoje estimadas em 12 bilhões de barris de petróleo. São reservas para quase 100 anos, fora aquelas outras estimativas que nós temos já avaliadas pela Petrobras. E temos 22 milhões de quilômetros quadrados de mares, território, espaço, aquilo que a Força Aérea chama de dimensão 22, que engloba a Amazônia Azul, tão bem protegida, guarnecida pela nossa Marinha. É um espaço gigantesco. Para isso, nós precisamos assegurar a capacidade de prontidão das nossas Forças Armadas, para que tenhamos não apenas presença, mas também capacidade de dissuasão, capacidade de projetar poder. E isso não é o secretário que está falando, isso é uma missão constitucional prevista, dentre outros normamentos, no artigo 142 da nossa Constituição Federal, que é, posteriormente, desdobrado na missão do Ministério da Defesa. Temos ali a garantia da integridade nacional, das instituições nacionais e também utilizar a diplomacia de defesa, como um instrumento de apoio à política externa. Para isso, precisamos também ter capacidade de mobilização nacional, seja essa capacidade mobilizável imediata, mediata ou futura. Base legal
ela está definida claramente nesses marcos normativos. A Política Nacional de Defesa, que estabelece quais são os objetivos nacionais, onde queremos chegar. Isso vai ser detalhado na Estratégia Nacional de Defesa. Como iremos chegar, o que iremos fazer, com que recursos. E um marco político, que é o Livro Branco da Defesa Nacional, que provê a transparência necessária, porque esse necessariamente é um assunto que não pode ser discutido longe do olhar da sociedade. A sociedade como um todo tem que participar desse projeto de defesa nacional. As Forças Armadas, elas são verdadeiramente um patrimônio da nação brasileira. Marinha, Exército, a Força Aérea. Mas aqui também nós temos que incluir a Base Industrial de Defesa, que infelizmente ainda é tão pouco conhecida do brasileiro médio, mas que traz capacidades que são de deixar qualquer brasileiro orgulhoso. E aí vai se perguntar, por que investir em produto de defesa? Nós vamos ver mais para frente que uma das características do setor é a dualidade. Se hoje nós temos GPS, internet, aparelhos de ressonância magnética, aparelhos de tomografia, é porque foram feitos investimentos na indústria de defesa, que depois transbordaram para a sociedade civil. Então, nós precisamos ter forças armadas preparadas, nós precisamos ter uma BID com capacidade de prover os bens, os serviços e as soluções adequados. Um país que almeja ser um grande player, um player global, ou mesmo um player regional, precisa ter condições de agir como potência. Precisa fortalecer a sua cultura estratégica. E um dos elementos da cultura estratégica é o de que a população como um todo, todos os segmentos da sociedade, possam participar do debate e do planejamento estratégico. Mas também precisamos desenvolver as habilidades de hard power, porque país que advoga apenas o soft power, sem ter um hard power por trás para escudar as ações, não tem capacidade dissuasória. Posso afirmar, sem medo nenhum de errar, não existe país que tenha soft power que não tenha um hard power adequado e condizente por trás. Isso é necessário para que, em caso de necessidade, se possa fazer uso de uma verdadeira diplomacia dissuasória. Isso não é um discurso agressivo, confrontacionista, belicoso, nada disso. Muito pelo contrário. É apenas a constatação daquilo que foi dito há quase 120 anos pelo patrono da nossa diplomacia, Barão de Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos, que já dizia, há quase 120 anos, mais de 120 anos, quase 130, que nenhum Estado pode ser pacífico sem ser forte. Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia, que entendia, como poucos, a necessidade de ter forças armadas preparadas para cumprir a sua missão, se assim forem chamadas. Aí nós entramos já na segunda parte. Os projetos estratégicos, que não são projetos estratégicos das Forças Armadas. São projetos estratégicos do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, de todos nós. Filmetezinho aí que não está disparando. Agora disparou literalmente. Esse é o exercício noturno de um dos projetos estratégicos do Estado brasileiro das Forças Armadas Nacionais, o sistema Astros. São pouquíssimos países no mundo que têm a capacidade de produzir esse sistema. Eu diria, na verdade, que nós temos dois grandes, entre aspas, concorrentes, Estados Unidos e Rússia. Os outros países procuram ter alguma coisa similar como essa, e nós temos aqui no Brasil, que deveria ser motivo de orgulho para todos nós.
De forma macro, nós dividimos os projetos estratégicos em 3 segmentos, um a cargo de cada força, um programa principal a cargo de cada força. Nosso programa nuclear, a cargo da Marinha. Quando eu falo de programa nuclear, não estou falando de desenvolvimento de armas nucleares, mas tudo aquilo que está relacionado à energia nuclear, inclusive a propulsão nuclear. O programa cibernético, que inclui a defesa cibernética, a guerra eletrônica também, que está a cargo do nosso Exército Brasileiro, e o programa espacial, que evidentemente está nas mãos da nossa Força Aérea. Dentre outros tantos projetos, nós temos aqui alguns deles. Nós temos o blindado Guarani, cuja força-chefe é, evidentemente, o Exército. Um veículo 6x6, inteiramente desenvolvido aqui no Brasil, sendo produzido aqui no Brasil. A empresa Iveco, o consórcio liderado pela empresa Iveco, entregou há pouco tempo a unidade de número 500. É um dos veículos 6x6 mais avançados do mundo, e agora o Exército está com o projeto de desenvolver também e produzir aqui no Brasil o blindado 8x8 para atender às suas necessidades operacionais, algumas capacidades que precisamos obter. Nós temos a cargo da Marinha o projeto do submarino convencional. Hoje estamos produzindo 4 submarinos convencionais da classe Escorpene. A ideia é que possamos ter muito mais, orçamento permitindo. Essa é uma guerra permanente. Estamos já para entregar o 3º, se eu não me engano, Almirante Viveiros. E temos também o projeto do submarino nuclear. É um submarino movido à propulsão nuclear. No caso dos submarinos convencionais, nós temos um projeto desenvolvido em parceria com a França. No caso do submarino nuclear, toda a parte de desenvolvimento do casco é desenvolvida em parceria com a França. A parte de tecnologia nuclear é 100% nacional, 100% brasileira, que vem sendo desenvolvido pelos ICTs da Marinha, bem como por entidades acadêmicas. Temos aqui o projeto também dessa que é a aeronave multimissão mais avançada no seu segmento no mundo todo, que é o KC-390, ou atualmente denominado de C-390 Millennium. Tem tido uma grande penetração no mundo todo, já foi negociado com diversos países, além de Portugal, Hungria, as Filipinas estão interessadas, Emirados Árabes muito interessado, Arábia Saudita. De maneira geral, podemos falar isso. É um projeto também de longo prazo. O projeto original era para a aquisição de 28 unidades. Por questões orçamentárias, foi reescalonado para 22 unidades. Temos também, a cargo da Marinha, a fragata leve classe Tamandaré, também inteiramente produzida no Brasil, em Santa Catarina, por meio de um consórcio liderado pela Embraer. A Embraer não é só aeronaves, não. A Embraer é uma das casas da defesa brasileira. Então, a ideia também é que possamos ter 4 fragatas. Atende às nossas necessidades operacionais? Não. Precisamos de mais, de muito mais. Mas é o que é possível, tendo em vista o orçamento atual. Temos esse projeto, que é um projeto de uma importância que não pode ser quantificada aqui, que é o projeto CISFRON. Nós vimos agora aqueles números relativos ao tamanho do Brasil, o tamanho da fronteira do Brasil. E todos nós sabemos de problemas relacionados à permeabilidade da fronteira nacional, a dificuldade de guarnecer a fronteira, também em vista do relevo e da vegetação dessas áreas. O projeto CISFRON, que é o de monitoramento das nossas fronteiras, ele permitirá, de uma maneira interagências, acompanhar tudo o que acontece naquela faixa de fronteira. E aí nós temos a Polícia Federal envolvida, a Polícia Rodoviária, IBAMA, Agência Brasileira de Inteligência, são diversos órgãos que trabalham para que a gente possa guarnecer de maneira mais efetiva as nossas fronteiras. Estaremos iniciando agora a fase 2, já no próximo mês, a etapa 2 do CISFRON. Temos esse projeto também, que é um projeto fantástico,
que é o do Gripen, o FX2 Gripen NG, desenvolvido em parceria com a Suécia. Desenvolvemos soluções aqui no Brasil que a própria Suécia está incorporando a sua linha de fabricação, sua linha de produção. Desenvolvemos soluções inovadoras aqui no Brasil. Até o Head-Up Display foi totalmente desenvolvido aqui no Brasil. E também é, no seu segmento, uma das aeronaves mais avançadas. Sem mencionar que, em termos de custo-benefício, não existe, salvo melhor juízo, Brigadeiro Aquino, alguma que possa bater o Gripen. E temos esse que os senhores viram agora, o Astros 2020, que é um sistema de artilharia por saturação de área. Estamos desenvolvendo outras tecnologias para reduzir a dispersão, porque saturação de área ela não vai num alvo bem definido, ela cerca a área. Por isso estamos desenvolvendo sistemas de guiagem e mísseis táticos de cruzeiro para reduzir a dispersão, para que possamos atingir alvos sem qualquer tipo de efeito colateral. Essa é uma tecnologia que o Brasil já tem, que já está em fase de certificação. Além disso, eu poderia mencionar também aqui um dos projetos que é levado a cabo diretamente pela defesa, que é o do HXBR, são os helicópteros H225M produzidos pela Elibraz, também uma empresa brasileira. Já foram entregues 40 unidades dessa que também é uma das aeronaves mais modernas, mais eficientes do seu segmento. Repito, esses são projetos da sociedade brasileira, não são exclusivamente das Forças Armadas brasileiras. Falamos da base industrial de defesa agora. A base industrial de defesa não é melhor nem pior do que qualquer outro segmento industrial, mas ela possui características próprias que devem ser levadas em consideração. Uma dessas características é Nós temos aqui um conjunto de características da base industrial de defesa. Como eu mencionava, tem algumas particularidades. Eu não vou falar de cada uma delas, porque cada uma dessas aí já daria uma palestra. Mas é um setor que necessariamente vive na fronteira do conhecimento. Nessa área de defesa e segurança nacional, nós não podemos estar com equipamentos defasados, ultrapassados, porque vivemos em um ambiente marcado pela assimetria de informações. Quem tem esse tipo de informações não vai repassar isso a troco de nada. Então são negociações complicadíssimas e por muitas vezes, quando se consegue uma transferência de tecnologia, aquela tecnologia já está de certa forma ultrapassada. Por isso que é muito importante que nós tenhamos capacidade de desenvolver essa tecnologia de maneira autônoma. Isso aumenta o nosso grau de autonomia estratégica, para que não fiquemos reféns dos interesses e da boa vontade de outros países. Eu vos mencionava que é um setor caracterizado pela dualidade. Os benefícios não são só para a indústria de defesa, são para a sociedade como um todo. Mas é um setor marcado, costuma-se dizer, por altos e baixos, por vales e depressões. Não, eu diria que são baixos e mais baixos ainda, em vista de problemas orçamentários. Muitas vezes, como o orçamento é muito baixo, o que é que nós somos obrigados a fazer?
aumentar o prazo daquele projeto para anos e anos a fio. Quando terminam de entregar a última unidade daquele projeto, o projeto está concluído, por vezes ele já está defasado, porque os ciclos de vida são muito longos. E nós temos implementado uma mudança, mais recentemente, de que é preciso incorporar no cálculo daquele produto ou processo todo o ciclo de vida. Porque o projeto não se encerra com a compra. Ele passa pelo desenho, pela formulação, pelo desenvolvimento, pela produção e pelo desfazimento daquele bem. Muitas vezes o desfazimento e a manutenção custam mais caro do que o produto em si. Isso tem que estar incluído no ciclo de vida, no orçamento, porque isso são necessários investimentos elevadíssimos em pesquisa e desenvolvimento. Tanto para desenvolver e manter, como também para se desfazer de determinado bem. Por isso que, necessariamente, o prazo de maturação desses projetos é bastante longo. Nós sabemos bem aqui que, nas nossas forças, a Marinha, por exemplo, tem plataformas aí com quase 50 anos, né, Almirante Pontel? Quase 50 anos. A Força Aérea também tem algumas plataformas já precisando ser substituídas. Estamos batalhando pelo orçamento para isso. Mas temos mais características. É um setor que depende quase que exclusivamente de compras governamentais. Nenhum país vende, ou deveria vender, para particulares. Nossos clientes são sempre estados. As negociações são sempre entre estados. Por isso que qualquer exportação de produtos de defesa passa por um duplo filtro. Inicialmente, pelo Ministério das Relações Exteriores, para avaliar a conveniência diplomática da exportação de determinado produto. Depois, pela avaliação do Ministério da Defesa em consulta com as forças, para avaliar a conveniência geopolítica, militar e estratégica da exportação de determinado produto, sempre obedecendo os regimes internacionais. Mas isso evoluiu. Para os senhores terem ideia, há pouco tempo, um processo de exportação podia demorar até 2 anos. Hoje em dia, por lei, nós estabelecemos a PNEI-PROD, que é a Política Nacional de Exportação e Importação de Produtos de Defesa. O prazo legal não pode ser superior a 15 dias para todo esse processo. E isso vem sendo cumprido. É um segmento marcado fortemente por oligopólios e monopólios. Em alguns setores, como na área de missilística, nós temos uma empresa, um consórcio europeu, domina cerca de 80% do mercado de mísseis. Nós não podemos ficar na dependência de monopólios e oligopólios. Por isso que estamos, de maneira geral, investindo para que se produza no Brasil. Estamos atraindo investimento de grupos estrangeiros que sofrem dos mesmos problemas para produzir aqui no Brasil, gerando emprego, gerando renda, gerando tecnologia aqui, diminuindo cada vez mais compras de oportunidade, que por vezes são muito necessárias, mas sempre tendo projetos de longo prazo de desenvolvimento. É um setor que atua às margens da regra da OMC e da OCDE. Está previsto taxativamente no corpo dos estatutos que estabeleceram essas organizações. As prescrições aqui contidas não se aplicam ao setor de defesa por questões de soberania nacional de segurança. Por isso mesmo que a necessidade de termos regras internas muito fortes, muito rígidas, se faz necessária. Por ser um setor altamente dependente de compras governamentais, é o Estado que tem que oferecer instrumentos oficiais de crédito, seja para o financiamento, para o desenvolvimento, produção e exportação, seja para o oferecimento de garantias. E aí entram as garantias de toda sorte. São os bid bonds, performance bonds. Quem oferece hoje esse tipo de garantia é a Camex. Nós temos um assento na Camex, na Câmara de Comércio Exterior, por meio do seu COFIG, que é o Comitê de Financiamento e Garantias à Exportação. Esse hoje talvez seja o grande gargalo da indústria nacional. São poucos instrumentos de crédito disponíveis. Por vezes chega um concorrente estrangeiro para participar de uma licitação internacional, esse país estrangeiro já chega com todo o pacote de financiamento e garantia pronto.
No Brasil ainda estamos buscando superar isso? É caso a caso. Cada operação é um pacote diferente, é um arranjo diferente. Os bancos estrangeiros são eles que financiam a indústria de defesa de seus países. Porque a experiência histórica demonstra que diversas nações foram construídas tendo como pilar a sua indústria e, mais particularmente, a sua indústria de defesa. E o eixo principal da política externa desses países mais desenvolvidos é a proteção da sua indústria de defesa. Mas esses bancos estrangeiros não operam transações de defesa aqui. Por que, se eles operam nos seus países? Ninguém quer criar concorrente, estimular concorrente em um setor tão sensível. Mas também estamos superando esses obstáculos, criamos neste ano a primeira fintech de defesa do mundo, em parceria com a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Estamos criando agora a segunda, com a FIENG de Minas Gerais. Estamos também em uma iniciativa para criar um Consurtec, que é um grande consórcio que possa oferecer seguros e garantias. É um setor em que influências geopolíticas e considerações de natureza estratégica estão presentes. Por isso, esse duplo filtro de exportação, diplomacia, defesa. Ninguém é responsável de exportar para quem não possa, por algum motivo, ter aquele produto. E nós temos uma característica muito importante, que é a presença de offsets, as famosas contrapartidas. A lei determina que qualquer compra no exterior acima de 50 milhões de dólares deva necessariamente haver offset, contrapartida, que pode ser transferência de tecnologia, pode ser a instalação de plantas industriais. E quando nós estamos falando de transferência de tecnologia, não é entregar um manual e toma, se vira aí. Não. É fazer conjuntamente. É realmente trazer a tecnologia, trazer o investimento, trazer as instalações fabris para o território nacional. Nos últimos anos, nós já conseguimos cerca de 9 bilhões de dólares em contrapartidas, em offsets, para pesquisas, em projetos de interesse da defesa, para a instalação de fábricas no Brasil, gerando emprego, gerando recursos, gerando renda, gerando royalties para as Forças Armadas e para a sociedade brasileira também. E aqui alguns dados que são muito interessantes. Nós temos no Brasil cerca de 1.140 empresas que operam no setor de defesa. Não se dedicam exclusivamente a produtos de defesa, mas que operam de alguma maneira no setor de defesa. Dessas, para efeitos da Lei 12.598 de 2012, que instituiu o RETID, que é o Regime Tributário para a Indústria de Defesa, nós temos 148 empresas de defesa ou estratégicas de defesa. Qual a importância disso? Primeiro, isso aumenta em muito a capacidade de investimento das Forças Armadas sem que ocorra aumento de orçamento. Segundo, isso cria um ecossistema favorável à instalação e ao fortalecimento dessas indústrias, porque em toda a sua cadeia produtiva, essas empresas, ED ou ED, que contratarem com as Forças Armadas, vão ter isenções tributárias que, dependendo do caso, chega até a 40%. Nós estamos fazendo um levantamento, atualização, mas eu lembro bem que apenas a Marinha, no ano passado, para bens de consumo imediato, economizou 60 milhões de reais. É um dinheiro substancial, sobretudo em situações de escassez orçamentária. Pouca atenção se presta à nossa BID, Base Industrial de Defesa, ou, como alguns dizem, Base Científica, Tecnológica e Industrial de Defesa, ou Complexo Industrial Militar. Mas essa BID representa 4,8% do PIB, segundo o último levantamento. Isso, no ano passado, representou 380 bilhões de reais. É um segmento muito forte. O salário médio na indústria de defesa é 3 vezes o de outros setores industriais, que já é cerca de 3 vezes
o do agronegócio, que é extremamente importante, não há a menor dúvida disso. Mas nós temos aqui um grande elemento gerador e multiplicador de renda. Senhor general. Como é que vai, meu amigo? Tudo bem. Esse é um segmento, os senhores verão daqui a pouco, que gera um volume de exportações, de atração de investimentos e de royalties também, que é muito grande. Mas imagine para vocês verem, o grau de qualificação que é necessário para quem está fazendo a solda de um submarino, seja convencional ou nuclear. Será que a gente encontra esse indivíduo qualificado em qualquer lugar? E o custo da desmobilização industrial desse indivíduo, se não tivermos o orçamento para prosseguir, é ainda maior do que o custo da mobilização. Hoje, nós temos 4,5 bi de dólares de negócios em andamento. Já em andamento. Estamos falando aí de cerca de 25 bilhões de reais. Além do que já prospectamos por meio de eventos que participamos, de missões técnicas que trazemos ao Brasil, de missões compradoras, mais 3 bi de dólares no curtíssimo prazo. E por que é necessário exportar? Por que é necessário ter negócio em andamento? Porque o orçamento estatal, o orçamento das forças, não permite dar carga às empresas para que elas mantenham as suas operações. Por isso se torna absolutamente vital que nós possamos exportar. Falava para os senhores e senhoras do efeito multiplicador. Cada real investido na indústria de defesa, nos seus mais diversos segmentos, gera um efeito multiplicador de renda de 9,8. Para cada real investido na indústria de defesa, retornam para a sociedade quase 10 reais. Nenhum outro segmento industrial chega perto disso. Nenhum outro chega perto disso. Geramos, segundo o último levantamento que foi feito pela FIPE, em parceria com a MD e a CNI, Confederação Nacional da Indústria, cerca de 3 milhões de empregos de alta qualificação, de alta renda. E quando nós falamos das empresas, da base industrial de defesa, nós não podemos esquecer que 46% dessas empresas são de média alta tecnologia. Temos aquelas de altíssima tecnologia, de média tecnologia e algumas poucas de baixa tecnologia. Mas 46% é de média alta. Imaginem os senhores que o Brasil tem em seu território a única fábrica de propelente de foguetes e mísseis do hemisfério sul. Recuperamos essa capacidade há cerca de 3 anos. Em 1995, a empresa brasileira que produzia isso foi privatizada, um grupo estrangeiro levou essa tecnologia para o seu país e encerrou as atividades. Ficamos de 1995 até 3 anos para recuperar essa capacidade. E hoje somos um dos poucos que produzimos propelente. E aí eu pergunto aos senhores e senhoras, o que é um míssil sem propelente? É bomba. É bomba de queda livre. Então, temos também a única fábrica de produção de pólvora e insumos do hemisfério sul. O que acontece se o país não tiver em seu território a capacidade de produzir pólvora e insumos? Estamos vendo aí o conflito internacional, em que um dos países não tem em seu território pólvora e insumos químicos. Temos 2 grandes fábricas de munição no território brasileiro. Uma vinculada ao Exército, ao Ministério da Defesa por meio do Exército, que é a Imbel, e temos a fábrica de munição da Marinha, do Rio de Janeiro. Conseguimos exportar para o mundo todo. Poderíamos modernizar? Poderíamos. Ainda não temos os recursos suficientes para isso, estamos buscando soluções inovadoras. A fábrica da Marinha, por exemplo, vem sendo administrada pela Engeprom, empresa de gerenciamento de projetos navais, que está fazendo parceria com outros países para que consigamos modernizar essas fábricas e assim gerar mais carga, mais tecnologia e exportar. É um dos grandes vetores
de desenvolvimento econômico e social, de geração de tecnologia. É um dos grandes indutores do salto tecnológico que se pode observar em um país, é a indústria de defesa. Grande parte daquilo que nós utilizamos no dia a dia teve como origem a indústria de defesa. Até aqueles confeitos, MM, surgiu na ração operacional. Surgiu como um produto de defesa. Mas para isso precisamos ter um ecossistema jurídico que seja conducente ao fortalecimento dessa base industrial de defesa. Apenas para conhecimento dos senhores, foi a base industrial de defesa que fez o combate inicial à pandemia. Foram as empresas de defesa que empreenderam um processo de reconversão industrial para começar a produzir face shield, máscara TNT, respiradores. Os senhores todos lembram da situação dramática em termos de ventiladores e respiradores mecânicos. Tínhamos, antes do início da pandemia, 4 empresas que produziam ventiladores e respiradores, a ponto de fechar. Hoje em dia, temos 20 exportando. Quase 100% do nosso TNT vem de 2 países. Hoje nós produzimos TNT, tecido não tecido, que vai ter utilidade. Ou seja, precisamos aumentar o nosso grau de autonomia tecnológica e, consequentemente, o nosso grau de autonomia estratégica. Mas, para isso, precisamos dos instrumentos financeiros para viabilizar uma base industrial de defesa adequada a entregar à sociedade e às nossas Forças Armadas os bens, serviços e soluções de que necessita para que nós possamos cumprir nossas missões constitucionais e institucionais. Já me encaminhando para o fim, podemos ver claramente agora no cenário internacional que não é possível se conceber realmente autonomia e soberania sem produtos de defesa. Porque, por vezes, nós temos uma cadeia logística eficiente, mas não temos capacidade de mobilização, porque não produzimos aqui aquilo que necessitamos. É preciso aumentar cada vez mais esse grau de autonomia. Precisamos ter uma indústria de defesa autossustentável, com capacidade de desenvolvimento tecnológico. Os senhores imaginem, por exemplo, que existe no Brasil um Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e que, de 2013 até 2018 para 2019, não conseguimos R$1 sequer para as ICTs militares, para os Institutos Científicos e Tecnológicos das Forças Armadas. 0. Ou seja, 0 capacidade de inovação. Conseguimos reverter isso por meio de um trabalho muito bem feito no âmbito dos outros ministérios, do setor acadêmico, da indústria. Conseguimos, nos últimos 3 anos, cerca de 1,3 bi para segmentos fundamentais, como o cibernético, para a continuidade da pesquisa e da inovação, para o nosso submarino nuclear, para diversos outros programas. Então, recursos existem, basta que nós saibamos trabalhar e buscá-los. E, em assim procedendo, batemos recordes de exportação de produtos controlados. Já em 2019, tivemos um salto de 33% em relação ao ano anterior. E no ano passado, conseguimos aí quase 1,8 bi de dólares de exportação de produtos de defesa. Lembrando que o Brasil já foi um dos 5 maiores do mundo. Hoje nós estamos aí, acho que em 26, posição 26 ou 27. Vamos recuperar aquele papel lá entre os 5 maiores, se Deus quiser. Esse filmete que os senhores viram em relação ao nosso Mansup, é um míssil antinavio nacional de superfície, que também, para a gente, é uma coisa revolucionária. E a ideia é que possamos, em breve, ter uma família de mísseis utilizando os mais diversos tipos de plataforma. Para isso, precisamos de capacidade de inovação. Esse processo aí está sendo levado a cabo, principalmente, em sua imensa maioria, por empresas nacionais. Nossas empresas são tão boas que nós fizemos modificações em mísseis estrangeiros que foram adotadas por outros países. Um exemplo é o Exocet francês.
que hoje em dia utiliza a nossa tecnologia. Não, Almirante Puntel? Enfim, título de conclusão, estou cumprindo aí o prazo, espero que ninguém tenha dormido. Nós temos procurado inovar, nós temos procurado derrubar barreiras, que os senhores puderam ver aqui resumidamente, são muitas, são de toda ordem, são complexas, a burocracia ainda está presente em diversos segmentos, então é um trabalho de desfazimento de narrativas que fazem incidir sobre o segmento um caráter antidemocrático, belicoso, quando não é nada disso. É um grande vetor de crescimento e desenvolvimento, de geração de emprego, de geração de renda, de geração de tecnologia, de atração de investimentos. Para isso, uma estreita coordenação com os mais diversos segmentos da administração pública e do setor privado são absolutamente fundamentais. O nosso papel, como agentes públicos, é justamente eliminar os gargalos, as barreiras, para que o setor privado, que é quem tem vocação de gerar renda, riqueza, possa cumprir a sua missão, a sua vocação, e eu tenho plena certeza de que esse é o caminho certo e vamos sustentar o fogo e prosseguir na missão. Uma lição da logística, que já nos foi trazida há muito tempo por Sun Tzu, é o resumo daquilo que eu vos falava. Se o exército não tem bagagem e equipamentos pesados, está perdido. Se não tem provisões, está perdido. Se não tem estoque, está perdido. Tudo isso pode ser reduzido em uma pequena sentença: capacidade de mobilização e autonomia. Senhores, aqui eu encerro, fico à disposição dos senhores para eventuais questionamentos que eu souber responder. Secretário Degô, mais uma vez obrigado aí por atender o nosso pedido, né? Temos uma ligação de amizade, trabalhamos juntos um bom período aí, fico feliz de saber que temos hoje o senhor ainda à frente, embora estejamos já nos despedimos, o senhor será embaixador nos Emirados Árabes, né? Então, pois é, eu não sei se a gente vai querer que o Congresso passe o senhor na sabatina ou não. Não, porque existe, a gente vai ficando velho, fica cheio de histórias, né? Então, assim, o Ministério da Defesa nasceu com uma vertente civil, que é a Secretaria-Geral, quando foi feita a reestruturação do Ministério da Defesa, e que justamente se buscava profissionalizar civis, é uma carreira até que tem discussão bastante grande, para que mobiliassem o lado da defesa, para que os militares ficassem só com a parte do ENCFA e as operações militares. É uma discussão doutrinária, que não é o caso para a nossa equipe aqui agora. E aí eu já vislumbrei civis que ocuparam a cadeira que o senhor, eu estando na defesa, né, que ocuparam a cadeira que o senhor está, que na verdade a gente tinha vontade que fosse cadeira de ejeção, porque não entendiam nada de defesa, não queriam entender nada de defesa e atrapalhavam o andamento desse tema que é significativo, que eu entendo um pouco, né, embora eu esteja desatualizado já, porque estou fora há um ano e pouco, mas eu de major com 2 anos a tenente brigadeiro, eu trabalhei com isso aqui. Né? Então, e a sua chegada no Ministério da Defesa mostrou que é possível, sim. Temos nos nossos quadros de funcionários do Estado, nós temos funcionários civis que pensam em defesa, que se emocionam com o Brasil, que entendem a importância do que a gente faz, né, para o país, não é que a gente faz para nós mesmos, né, porque é o Estado brasileiro que é o responsável pela defesa povo. Então, eu fico feliz de vê-lo aí. Então, não sei se eu quero que o senhor passe na sua sabatina ou não. Bem, nós agora temos um período de debate. Eu tenho o juiz Carlos Henrique, doutor Carlos Henrique, que se inscreveu para fazer uma pergunta. Tá bom. Depois o ministro Aquino. Por favor. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer as suas informações, a sua apresentação espetacular, e principalmente para mim, que sou oriundo do Exército, e no período de 70 a 80 eu tive a oportunidade de, naquela época, ter contato mais direto com o que existia, né? E aprender sobre guerra, aprender sobre inimigo, essas coisas todas. E olhando hoje, eu fico maravilhado com o que nós temos na atualidade. Eu ia fazer um questionamento acerca da influência da guerra que estamos passando, né, o mundo está passando, ia fazer um questionamento acerca
das eleições, o que poderia trazer aí de bom ou de ruim, mas eu resolvi mudar porque eu sou juiz no Rio de Janeiro e resolvi trazer para um debate aqui o que eu chamo de uma guerra interna, de um inimigo interno que nós temos hoje e que, na minha humilde opinião, pode ou já está influenciando na questão da soberania, que são as facções criminosas. E uma das missões das Forças Armadas é exatamente atuar na garantia da lei e da ordem. Essas facções iniciaram no Rio e São Paulo e hoje dominam praticamente o Brasil inteiro, né? E, pelo menos no Rio de Janeiro, a minha experiência é de que territórios ali são territórios, parece que não estão no Brasil. O Estado não entra de forma alguma, não dizer que entra, que faz, acontece, teoria, não entra. Eu quero ver a polícia entrar ali, que é muito difícil. Temos ali territórios, né, onde existe poder judiciário, legislativo e executivo próprios, e que, engraçado, funcionam melhor do que os nossos. E aí me veio uma questão, eu conversei informalmente até com o ministro Braga Neto, ele não lembra, mas ele me deu muito trote na Academia Militar, e nós tivemos a oportunidade de fazer uma amizade muito boa. E eu levei essa minha preocupação para ele, se existe algum projeto específico, né, voltado para essa missão da garantia da lei e da ordem, em estudo, porque é uma preocupação que eu tenho, porque a gente vive, quem mora no Rio de Janeiro vive isso diariamente. Na minha concepção, nós já ultrapassamos a barreira da segurança pública e já ingressamos na barreira do perigo à soberania. Então, eu queria saber do senhor se existe, qual a sua opinião, se é uma preocupação do Ministério da Defesa essa questão. Perfeito, doutor Carlos. Eu sou do Rio de Janeiro também, conheço bem a realidade do nosso Estado. Esse é um questionamento que isso só daria também uma palestra. Tem diversos elementos aí que precisam ser avaliados. Uma é a questão da segurança jurídica para que as Forças Armadas possam atuar. Segurança jurídica, inclusive, relativa à atuação dos integrantes das Forças Armadas nesse tema. Não se pode colocar as Forças Armadas para cumprir uma missão de GLO sem que os seus integrantes tenham o devido respaldo jurídico de toda natureza. O segundo ponto é o próprio relacionamento do Estado Federal com o Estado, com a unidade da Federação. Não se pode invadir competências, mas nós sabemos muito bem que o crime organizado se vale de brechas da legislação e do vácuo do poder da unidade da federação para proliferar. Então, a primeira coisa que tem que ser feita, após a segurança jurídica, é justamente o entendimento de que o Estado Federal possa atuar, se for levado a isso. Terceiro ponto diz respeito ao próprio equipamento das forças de segurança. Hoje, a Lei 12.598, ela diz respeito apenas às Forças Armadas. Então, o que acontece com as polícias militares é uma completa falta de padronização do seu equipamento, escassez do seu equipamento. Nós estamos trabalhando para que essa lei possa também alcançar as polícias militares estaduais, assim como a Polícia Civil, todo o aparato de segurança, incluindo a área de inteligência, para que possam adquirir em condições benéficas à indústria nacional, em quantidade e qualidade, no prazo certo necessário ao cumprimento da sua missão. Então, eu acho que nós temos esses três elementos imediatos aí que devem ser equacionados. A partir daí, aí sim, nós precisamos de um plano de combate à criminalidade, que existe, mas que não vai ser posto em prática enquanto esses outros elementos não forem devidamente equacionados. Obrigado. Ministro Aquino, por favor.
Boa tarde, Marcos. Prazer em revê-lo. Muito obrigado pelo menos para uma parcela dessa audiência aqui, uma atualização a respeito do andamento dos nossos projetos estratégicos. Eu, enquanto gestor na Força Aérea, naquela época, tinha uma série de barreiras para privilegiar a indústria de defesa nacional. E aqui me reporto que foi um grande passo o estabelecimento da lei que definiu as empresas estratégicas de defesa, mas isso, para o gestor, é muito pouco, porque eu, enquanto gestor, queria comprar produtos de defesa nacional e os nossos órgãos de controle não permitiam. Ele disse assim, não, nós precisamos licitar, nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer aquilo outro, etc. e tal. Ou seja, coloca uma licitação na rua, você não pode colocar uma cláusula de que as empresas concorrentes sejam de estratégicas de defesa e nem impedir o estrangeiro de também entrar nessa licitação. Então, beira o inferno, né? A gente tentar ajudar a nos ajudar. E, por outro lado, né, ainda falta muita coisa na questão da legislação. E eu gostaria de saber, para ser bem breve, né, se está no radar da DEPROD algum trabalho no sentido de que isso tudo possa ser derrubado e que a gente possa fazer o que a gente deve fazer para estimular a indústria nacional de defesa. Muito obrigado. Perfeito, brigadeiro. Muito obrigado. Alegria rever o amigo. Já houve atualizações em relação a esse cenário. Uma das inovações que nós trouxemos foi justamente um decreto para detalhar a lei, e ali hoje nós já podemos colocar nos nossos certames que a empresa precisa ser ED ou EED. E aquele produto precisa estar categorizado como produto de defesa ou produto estratégico de defesa. Hoje isso já é possível. E isso aí pode ser feito por meio do TLE, que é o Termo de Licitação Especial. Inclusive, está se mudando o entendimento do TCU. Hoje o TCU vem advogando para que se faça cumprir o TLE, porque eles têm batido na tecla de que isso aí é a tradução daquilo que está na PND e na ND. Na PND e na ND, o senhor falou muito bem, isso era letra morta. Priorizar a base do Sistema de Defesa Nacional, letra morta. Hoje, com esse mecanismo, nós conseguimos. Isso passa também por duas etapas muito importantes. Uma é a profissionalização da gestão da empresa. As nossas empresas precisam profissionalizar a sua gestão. Precisam criar sistemas de governança, precisam entender que nós vivemos num sistema de livre iniciativa. Aquele argumento, porque nos Estados Unidos tudo é outro sistema, é outra realidade, é outro orçamento. Então, eles não podem depender 100% da ação estatal. Eles têm que também surgir com mecanismos para garantir a sustentabilidade da empresa. Esse é um ponto. O segundo ponto é um exercício nosso também, das Forças Armadas. Porque, por vezes, o entendimento, isso está diminuindo, mas é de que a legislação é um tanto quanto complicada, vamos comprar por fora ou vamos fazer a licitação internacional. Isso tem mudado muito, por meio do trabalho da CEMID, que é a Comissão Mista da Indústria de Defesa, que até há muito pouco tempo era presidida pelo brigadeiro Botelho, hoje na Caixa Econômica, e que deu um impulso muito grande. Para os senhores terem uma ideia, de 2019 até agora, nós aumentamos em 360% o número de empresas que utilizam RETID. Mas a empresa tem que solicitar a força, e a força tem que fazer cumprir. Esse é um passo. Segundo passo, ajuste normativo. Estamos preparando uma série de consolidação, de sistematização de leis. Aliás, muito já foi feito. Criamos, além da 12598, a PINEI-PROD. Criamos a LIPROD, que é a lista de produtos de defesa, que tem um tratamento diferenciado. Mas estava prevista para a quinta-feira da semana passada a assinatura da PNBID, que é a Política Nacional da Base Industrial de Defesa. E aí, por burocracia interna da Casa Civil, acabou-se não conseguindo avaliar a tempo. Mas a ideia é que ela seja assinada proximamente.
talvez na quinta-feira da próxima semana. Essa política nacional da base industrial de defesa, ela tem justamente como mérito e como objetivo sistematizar toda essa legislação esparsa, deixando ela muito mais amistosa para o usuário e muito menos sujeita à discricionariedade de órgãos de controle. Então, isso está no radar, sim, é um dos nossos grandes objetivos, secretário. Obrigado. Doutor Arizona, por favor. Depois, doutor Celso Celidônio. Secretário, parabéns pela exposição, é um assunto instigante, obrigado pela palavra, brigadeiro. Na verdade, duas perguntas que têm a ver com pontos que o senhor tocou na sua exposição. Uma delas é que nós somos um país extenso, com uma malha rodoviária muito grande, e, por exemplo, a Suécia, que é muito menor que o Brasil, ela usa como pistas de pouso e decolagem de aviões militares rodovias normais. E talvez essa fosse não sei se existe algo nesse sentido, talvez a pergunta seja nesse sentido, de que capacitar as nossas empresas que fazem pavimentação de rodovias em tratativas com as Forças Armadas e o Ministério da Infraestrutura, para também termos uma malha rodoviária capacitada para esse tipo de atividade, que me parece que é algo bem importante. E outro aspecto que o senhor tocou também, muito interessante, na produção de combustível propelente para foguetes. Em 2002, salvo engano, tivemos aquela explosão trágica em Alcântara, perdemos cérebros, pessoas capacitadas, além de material importante. A partir dali, depois antes disso, tínhamos tido uma tentativa de aproveitar Alcântara com os Estados Unidos, não foi possível por questões políticas e jurídicas. Aí tivemos a explosão, perdemos um grande tempo. Depois, nos governos do PT, tivemos a tentativa de uso da base com a Ucrânia, também parece que não deu certo. No governo Temer, depois tivemos uma nova tentativa com os Estados Unidos e parece que a coisa empacou por aí. Então, não sei se o senhor, nessa área também da exploração e utilização até comercial, né, dos voos a partir de foguetes com base em Alcântara, nós temos alguma perspectiva de explorarmos militarmente e comercialmente aquelas instalações na época atual. Obrigado. Bem, doutor, obrigado. Em relação à utilização da malha rodoviária para a mobilização nacional, isso já faz parte do nosso Sistema Nacional de Mobilização. O ministro Tarcísio, da Infraestrutura, como militar, você nunca deixa de ser militar, mas como militar, que ele entende bem essa situação, e um dos grandes objetivos deles é que nós tenhamos realmente uma malha rodoviária que possa ser utilizada. Porque o planejamento existe, a questão é ter aquilo que possa ser efetivamente utilizado. Então, isso aí é contemplado sim. Em relação ao Alcântara, o senhor descreveu muito bem esse histórico, finalmente assinamos o acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos. Isso abre um campo muito grande para a exploração em caráter dual de Alcântara. Temos diversos países interessados nesse aproveitamento, alguns da região do Golfo, outros da Europa. Os projetos estão avançando. O presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Moura, juntamente com a Força Aérea, tem feito um trabalho excelente de mapeamento dessas oportunidades, juntamente com o nosso apoio. Então, existe. Não vou nomear aqui os projetos e com os países, mas existe. Mas estamos avançando, inclusive, no projeto de desenvolvimento do nosso veículo lançador de microsatélites. Então, acho que em pouco tempo poderemos ter boas notícias, orçamento permitindo. Obrigado. Doutor Celso, ia ser o último debatedor, porque estamos no tempo aí. O doutor Celso Celidônio, depois o general Farias. Pode ser? Claro, por favor. Boa tarde, secretário. Prazer ter assistido a sua palestra. Eu sou um velho juiz da Justiça Militar e com 40 anos de magistratura, 39 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O nosso ministro Matos conhece bem, o ministro Farias também muito bem, né? Nos conhecemos lá. E Santa Maria é chamada de capital dos blindados, né, ministro? Então, eu vi surgir lá em Santa Maria um projeto muito importante para o Exército Brasileiro, que é o Leopard, né? O projeto Leopard, com a KMW alemã, que botou lá
primeiramente uma oficina, vamos botar assim, né? Uma grande oficina, que se transformaria numa grande fábrica. E isso começou muito bem, tudo depois começou a andar para trás. Eu acho que a fábrica até hoje não fabrica, né? Não está fabricando, né, ministro? Infelizmente. Porque é uma coisa importantíssima, tendo em vista que o Brasil detém a tecnologia total do blindado sobre rodas, né, sobre pneus, mas não tem a tecnologia perfeita do blindado sobre lagartas. E isso, a KMW transferiria essa tecnologia e era o mais importante, como o senhor disse na sua palestra. Eu quero saber o seguinte, existe algum projeto em andamento para não só reativar isso tudo, que andou meio parado nos governos anteriores, e se há novos projetos também nessa área, nesse sentido, de suprir essa necessidade, a falha que nós temos de não termos essa tecnologia. Muito obrigado. Acho que o senhor está bem informado, hein? O senhor está com informações aí. Nós temos, sim, um projeto. Antigamente, aliás, temos um programa, né, que uniu diversos projetos isolados. Hoje se chama o programa Família Blindada. Ele vai unificar os procedimentos, as plataformas do 6x6, do 8x8, vai passar pela modernização dos Leopards, inclusive toda a parte também de munição, com a produção de canos. Então, temos esse programa, sim. Isso aí passa também por questões doutrinárias que dizem respeito ao Exército sobre a necessidade do uso ou não de veículos sob lagarta. Existem correntes para os dois lados, se opta simplesmente pelo 8x8 ou se continua investindo em lagarta. Mas existe o programa Família Blindada, que contempla todos esses projetos que eu falei para o senhor, e diversos outros que estão em andamento. Então, isso também está no radar. Mais uma vez, a ideia é que sempre seja produzido no máximo possível no Brasil, com transferência de tecnologia. Mas, claro que também a quantidade e o alcance depende de questões orçamentárias. Ministro Farias? Pai, não. Esse seria o último, que extrapolamos um pouco o tempo. Cumprimentar o secretário Marcos, conforme disse o ministro Amaral, embora não seja de origem militar, Vossa Excelência domina completamente a parte, não só da produção, mas a parte logística também. Isso são alguns dados importantes. Eu até gostaria de trazer um dado que eu considero muito importante, que Vossa Excelência tocou, no ciclo de vida do material. Talvez a gente não tenha ideia, o material bélico, a aquisição dele, o custo de aquisição equivale tão somente a 30% do custo final dele. 70% da vida útil está exatamente na manutenção, no ciclo de vida. Então, esse dado nem sempre nós conhecemos. É verdade. Vossa Excelência mostrou diversos projetos. Durante 4 anos eu fui o comandante logístico do Exército, participei de alguns desses projetos. O meu CPF está, por exemplo, no Guarani, a aquisição foi que assinei o contrato, da Astros, parte do Astros também. Vossa Excelência não citou aqui o desenvolvimento de foguetes e mísseis, que nós estamos bem adiantados nessa fase, já estamos na fase quase final, alcance de 600 quilômetros, nós vamos ter mísseis aí nessa fase. Né? Então, nós tivemos um aprendizado muito grande em termos de defesa. E vivemos intensamente o que Vossa Excelência falou, em termos de competição estrangeira com a indústria nacional. Então, nós sabemos exatamente o nosso limite, até onde nós podíamos ir. Mas a minha experiência me trouxe uma pergunta muito simples que eu vou colocar para o senhor. O que eu sentia muito, segurança orçamentária. Nós tivemos, então, no Guarani, uma determinada data, eu fui chamado de seguinte, vai ter que parar o projeto, a fábrica Iveco vai voltar lá para a Itália, não quer mais continuar, porque não temos garantias de que nós vamos ter orçamento para manter. Da mesma coisa aconteceu na Elibras também, nós tivemos que diminuir as nossas aquisições devido à insegurança orçamentária. Como está hoje a convivência com essa insegurança orçamentária? Obrigado, ministro. Essa é uma questão central. Então, hoje, os grandes problemas, juntamente com as questões
financeira de financiamento e garantia seja justamente essa imprevisibilidade orçamentária. Felizmente, nos últimos 3 anos, nós não tivemos problemas. Nós conseguimos manter aquilo que foi pactuado e até aumentar um pouco o orçamento. Mas isso está longe de ser a condição ideal. O que eu acredito é que nós tenhamos que fazer, como existe em alguns dos principais países do mundo, alguns dos quais nós espelhamos a nossa indústria de defesa, que nós possamos ter um fundo de defesa, como a própria Argentina criou agora, que não esteja submetido ao teto de gastos e que garanta a previsibilidade desse orçamento por, no mínimo, 10 anos. E aí, cada ano pode ser feito um aporte de recursos, uma forma de capitalização, não uma capitalização naqueles moldes que foi feito, mas uma maneira de aporte de recursos para que esse fundo ele aumente, seja devidamente gerenciado por gestores de fundo, que esse orçamento desse fundo não esteja submetido a contingenciamento de qualquer natureza, isso é absolutamente vital, e que isso dê tranquilidade para que o setor privado possa planejar e produzir, e para que as forças saibam que aquilo ali não vai ser interrompido no meio, e aí perde-se todo o investimento que foi feito. Então, a nossa proposta, que já foi encaminhada aos canais competentes, é que nós possamos ter um fundo de defesa nesses moldes. Isso seria a situação ideal. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado àqueles que contribuíram com perguntas aí. Mas, bom, o tema é instigante, principalmente para esse público aqui, mas é interessante que mostra realmente que defesa é um problema da sociedade, né? É uma preocupação da sociedade, não é de quem usa farda ou de quem trabalha no Ministério da Defesa. Os nossos juízes federais mostraram aí bastante essa preocupação com um tema que é da responsabilidade dos brasileiros. Você tem que ter a defesa que a sociedade entende que o país merece, né? E acho que um país continental como o nosso tem que ter um stick um pouquinho maior, né? Porque, na verdade, no final das contas, para você falar grosso, tem que ter respeito pelo seu poder, né? Eu gostaria, então, de convidar a juíza, passando para a fase de agradecimentos, convidar a juíza federal, a doutora Safira, para fazer os agradecimentos ao senhor. Muito obrigado. Estratégia de defesa também. Conhecemos o livro branco, mas essa base industrial de defesa, eu particularmente praticamente não conhecia conhecimento. Conhecia partes e muitas partes desse gigante que é essa BID. Agora, hoje eu consegui entender, né, o que é esse gigante e que essas partes fazem parte desse gigante. E eu estudei razoavelmente bem esse tema, porque a minha dissertação de mestrado foi exatamente sobre poder de polícia na faixa de fronteira pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Estudei isso bastante bem, mas em nenhum momento eu, pelo menos, li ou toquei nesse assunto da base industrial de defesa. Então, muito obrigada, em nome da Justiça Militar da União, em nome dos colegas civis, e desejamos ao senhor muito sucesso, muito boa sorte, com as graças de Deus e do Pai. Muito obrigado, muito obrigado. Gente, eu preciso de um banquinho. Por favor, como é que você fala assim? Vou fazer o que com o Photoshop? Botar um banquinho aqui. Muito obrigado, gostaria de agradecer a todos, mais uma vez, pela oportunidade, pela gentileza de não terem dormido, mas me coloco
coloco à disposição de todos que queiram conversar um pouco mais sobre os nossos projetos estratégicos, sobre a base industrial de defesa. Tenham a certeza de que o Brasil conta com todos os senhores para que nós possamos falar o quão importantes são esses projetos, essa base industrial.